E aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? E aí, tudo suave na nave? Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certinho com vocês? Uma excelente tarde para todo mundo que tá aí. Um excelente início de noite. Um excelente final de tarde para todo mundo que tá aí. Que bom tê-los aqui comigo para mais uma aula aqui no canal Biologia Live. Muito obrigado por estarem aqui comigo, me ajudando com as visualizações, assistindo a aula, aprendendo também. Muito obrigado por tudo. É, Hoje, como vocês podem ver aí, de boa na lagoa, é isso. De boa na lagoa, tranquilo como um grilo, suave na nave, todo mundo de boa. É isso aí. Então, vamos, como tá aí no título, né? Vamos ver sobre, vai ser a nossa aula 05, né? Teve a aula inaugural, que foi a 00, né? Boa tarde, Keila. Tudo bem? É, Foi a nossa aula 00, que foi a aula inaugural. Hoje a gente vai ver a aula 05, que vai ser as bases químicas da vida. Beleza, pessoal? É uma aula bem interessante, tá? E olha só, eu quero falar com vocês aqui, ó. Chegou meu quadro novo aqui. O Naruto tá aqui atrás. Eu não sei se você. Bota aí no YouTube, pô. Eu mando o link pro meu WhatsApp que eu posto o link aqui no chat pra vocês verem. Mas olha só o que eu queria mostrar pra vocês. Ó, chegou meu quadro novo aqui do Naruto. Ah, moleque, tirando onda. Botei aqui essa pequena luminária. Não sei se ela vai ficar ligada direto ou não. Depende da bateria. Que se ela vai aguentar ficar a aula toda ligada ou não. Mas ó, tirei o outro quadro. Botei um quadrinho do Naruto aqui. Brabo demais. Tá o Naruto, tá o Jiraiya ali atrás. Muito brabo. Mas enfim, pessoal, na aula passada a gente terminou de ver ecologia, né? A gente viu sobre os impactos, né, antrópicos na natureza, né? Então, a gente viu poluição atmosférica, poluição da água, poluição do solo, a gente falou sobre tratamento da água, tal e etc. Salve, Will, tudo bem, cara? Muito bom te ter aqui comigo, te ter aqui com a gente, né? Salve, salve. Tá salvo. Fica tranquilo, está consumado, né? Tá salvo, fica tranquilo. Então, é, como eu falei, a gente viu sobre água, poluição da água, solo, os impactos ambientais das ações humanas e a gente vai agora a gente vai falar sobre as bases químicas da vida, tá? Mais um assunto interessante. É um assunto interessante porque os conceitos que a gente vai aprender aqui vão ser utilizados para muitas outras aulas no futuro. Os conceitos aqui vão ser utilizados para aprender sobre célula, vai ser utilizado aqui para aprender sobre genética, para aprender sobre botânica, parede celular, mas está envolvido na célula, né? Mas enfim, vai ter uns conceitos aqui importantes que a gente vai precisar saber para quando a gente estiver nas próximas aulas, né? Então é sempre bom a gente começar da base. Então vamos aqui para minha telinha da aula, beleza? Vem comigo aqui. Tamo aqui, pessoal. É nós aqui, como eu disse pra vocês, né? Botando aqui o meu apontador a laser pra vocês verem as bases químicas da vida. Hoje a gente vai ver sobre que bases químicas da vida são essa, né? O que é necessário, né, pra se ter vida, beleza? Então, minha irmã me mandou o link do Cocorico. Olha, gente, depois eu mando, no final da live eu mando pra vocês verem. Que a gente falou sobre assuntos lá, né? Sobre as excretas aí, né? Na semana passada, poluição, blá blá blá. A gente viu sobre o ciclo do carbono, etc e tal aí. Nitrogênio aí. Depois eu mando aí na live, beleza, Keila? Não precisa ficar entupindo o meu WhatsApp com o link do vídeo, não.
Comentários mais. Cara, sabe o que é o meu medo? O meu medo é tomar algum strike, tá ligado? Da Twitch. Porque é um programa da TV Cultura, tá ligado? Aí eu vou passar aqui, aí vai que eu tomo, tipo, uma advertência, alguma coisa assim. O canal mal começou e já tomei um strike, tá ligado? Então eu tô com medo, né? De passar isso, porque se não fosse esse medo, eu passaria. No YouTube pode. É um conteúdo em cima do outro. É. Bom, né? Sei. Só que vamos fazer, vamos fazer assim. No final da aula, então, a gente passa o videozinho que vocês querem tanto, tá bom? Aí a gente vê aí, ó. O André falou que o episódio é bom. Verônica chegou. Salve, Verônica, tudo bem? O conteúdo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui sobre as bases químicas da vida, mas se vocês estão querendo tanto assistir, a gente assiste, né? Não tem o que fazer. Passar na tela do celular. Como é que eu passo na tela do celular? Eu gravo meu celular? Ah, entendi. Mas assim, né? Tá no YouTube, foi o que o Will falou. Tipo, só que tá no YouTube. Se tem algum problema, né? É o YouTube que tinha que ter tirado do ar, né? Sei lá, mas eu- a gente vê essa musiquinha depois, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui. Sobre as bases químicas da vida. Então, pessoal, uma pequenina introdução aqui que é interessante da gente saber é, é essa pirâmidezinha aqui invertida eu já passei para vocês na aula de ecologia, nas primeiras aulas de ecologia. Eu nem sei se ela ainda tá salva aqui no YouTube, na Twitch, porque como eu não sou afiliado nem nada da Twitch, então os vídeos só ficam salvos por 14 dias, depois eles excluem. Então, eu não sei se a primeira aula de ecologia ainda tá aqui, que foi quando eu mostrei essa pirâmidezinha para vocês, né? Então, se tiver aí e você quiser saber os níveis de organização da vida, é só procurar. Se não tiver, fica tranquilo que, como eu falei, vai estar na página no YouTube. Então, me segue, né? Falando aqui, como todo mundo fala, me segue no Instagram, me segue no Twitter, me segue lá no YouTube para vocês receberem a notificação. Eu fico postando foto, um banner, né? Falando, vai começar a live, sei lá o que, blá blá blá. Se quiserem me seguir lá, fica à vontade. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Então, olha só, pessoal, pequena introdução. Essa daqui, pessoal, a gente viu essa pirâmide na primeira aula de ecologia, como eu já falei, né? E a gente viu que a ecologia, ela é responsável por estudar os organismos, a população, as comunidades, ecossistemas, os biomas e a biosfera, tá? O que acontece? Quando a gente for falar nessa aula das bases da vida, a gente, né, não, obviamente nós não vamos falar sobre o organismo tal e etc, porque isso aqui está na ecologia. Nós vamos realmente falar das bases da vida, tá? Antes da gente chegar em célula, antes da gente falar das organelas da célula, antes da gente antes não, né? A gente vai falar hoje da molécula, sobre as bases da vida, mas antes de falar das moléculas, a gente vai falar sobre sobre os elementos. Beleza, pessoal? Então, como posso dizer, a gente sabe, né, que os organismos, tá? Eles são compostos de matéria, beleza? E que a gente sabe que a matéria, né? A matéria é algo que ocupa espaço e tem massa, tá? Então a gente sabe que a matéria vai existir de várias formas, tá bom? Vai aparecer na natureza de várias formas, tá? E atualmente a gente sabe que existe 92 elementos, pessoal, que ocorrem na natureza, se ocorrem na natureza, ocorrem naturalmente, tá, pessoal? Então, começando aqui, como eu já falei, nós vamos falar agora nesse começo sobre elementos e compostos, e elemento é uma substância que não pode ser decomposta em outras substâncias por reações químicas. Então,
é a última unidade ali, é o mínimo, vamos dizer assim, tá? Que ela não vai poder ser decomposta. E existem 92 elementos, tá, na natureza, que ocorrem naturalmente, e, se eu não me engano são 16 ou 18 outros elementos que são artificiais, tá? E que elementos são esses, né? Tá aqui. Esses aqui estão os elementos da tabela periódica, tá bom? E esses elementos, pessoal, tem 92 carinhas aqui que eles existem na natureza naturalmente. Tem, se eu não me engano, são 18 elementos que são artificiais aqui, ou seja, que não existem na natureza, que fomos nós que, os seres humanos, que sintetizaram, que criaram esses elementos, tá bom? Então, o símbolo deles vai ser ou uma letra maiúscula e uma minúscula para mostrar esse elemento, tá bom? E como eu estava falando sobre a matéria é composta de elementos, tá? Então, a matéria ela vai ser composta por cada um desses elementos. E como o organismo é composto de matéria, então o organismo é composto de vários desses elementos aqui, beleza? Agora, falando do composto, pessoal, é uma substância que consiste em 2 ou mais elementos diferentes. A gente viu lá os 92 naturais e os 18 artificiais. Então, um composto consiste em 2 ou mais elementos diferentes combinados em uma proporção definida. Então, vamos lá. Como assim? Um elemento composto de proporção definida... 2 elementos diferentes é um composto. Então, eu peguei um exemplo aqui que está no livro, que eu uso de referência, o Biologia de Campbell, né? Que é muito bom. Quem puder tenha, é excelente esse livro. Ele fala de um exemplo de um composto, né? Que está no nosso dia a dia. Então, por exemplo, vamos pegar um primeiro composto aqui, tá? Vamos falar, primeiramente, aqui do sódio. Tá? Esse primeiro composto aqui é o sódio, beleza? E olha só, o sódio, na sua forma natural, ele é um metal, tá bom? Aí, a gente vai pegar o sódio, que na sua forma natural é um metal, e vamos misturar com cloro, tá? Que a forma gasosa do cloro é venenosa pra gente. Então, a gente vai pegar uma certa proporção de sódio, de cloro, tá? Para isso tudo, a gente vai pegar e vai fazer o quê? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? Que vai estar no sal de cozinha. Então, a gente pega uma coisa que na natureza é um metal, uma coisa que tem um gás que na forma gasosa é venenosa para a gente junta tudo em determinadas proporções, em certas proporções, beleza? E a gente faz o sal de cozinha. Então, isso daqui é um composto. A gente pegou um elemento, juntou com outro elemento e deu aqui esse produto aqui, que foi o sal de cozinha pra gente. Tá bom, pessoal? E existem vários outros exemplos, né? A gente pode pegar, por exemplo, a água, né? A gente pode ver que a água é um H2O, né? Que vão ser 2 hidrogênios e um oxigênio, tá bom, pessoal? Então, tem vários compostos na natureza, beleza? Então, esses são os elementos, eles sozinhos, como mostrei lá na tabela periódica, e os compostos são juntando 2 ou mais elementos para a gente fazer esses compostos, tá bom? Continuando aqui, pessoal, existem alguns elementos químicos que são mais abundantes nos seres vivos, tá? Nos seres vivos. Que esses elementos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. A gente faz um mnemônico, né? Para se lembrar de cada um deles, chamado CHOMPS. Então, caso caia em algum vestibular ou algum concurso, alguma coisa assim, todos esses elementos são abundantes nos seres vivos, exceto, aí só você lembrar do CHOMPS, ver todo mundo que está aqui, aí vai estar lá, cálcio, é um dos mais abundantes, sei lá, vai dar um exemplo, tá? Aí você vai ver que aquela ali é a resposta que você tem que marcar, beleza? Então, o mnemônico aqui, esses aqui são os elementos que são mais abundantes nos organismos, tá? E o que é legal de todos desses elementos químicos aqui é que eles se juntam, eles vão se combinar para formar os mais diversos compostos,
tá aí porque eu comecei falando para vocês o que é elemento, o que é composto, porque esses carinhas aqui vão se juntar, todos eles aqui, para formar diversos compostos. E os grupos principais desses compostos são esses aqui, ó. Eles vão formar substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, tá? Então, as substâncias inorgânicas vão ser a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas vão ser os carboidratos, os lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas, tá? E nessa aula de hoje a gente vai ver isso daqui. Esses aqui são a base da vida, as bases químicas da vida, cada uma dessas substâncias aqui. Nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, então fique tranquilo. Então aí fica a pergunta, mas qual é a diferença de uma substância? Porque um é substância inorgânica e o outro é substância orgânica. Pessoal, uma substância inorgânica, ela não vai possuir o carbono como o principal elemento da sua composição. Ela não vai ter carbono aqui. Por exemplo, a água. A água é H2O, não tem um carbono, não tem um C de carbono ali. Diferentemente das substâncias orgânicas, elas vão possuir um carbono, tá bom? O carbono vai estar ali como o principal elemento químico nas moléculas dessas substâncias aqui, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, eu não sei se... espero que a live não tenha caído. Eu não sei se ela caiu, mas só repetindo aqui. Tá? Então, as substâncias orgânicas é porque elas vão ter um carbono como um principal elemento ali. Beleza? Só para lembrar aí, eu não sei se caiu ou não a live. Ah, tá, não caiu não. É porque eu tô com uns negócios ligados aqui, aí deu o carregar aqui em uma das telas. Aí eu não sei se foi porque essa tela que não carregou, se a live caiu e tal, mas tá, que bom que não caiu. Mas continuando, então vamos lá, pessoal, que se não caiu tá ótimo, se caiu levanta. Então vamos ver aqui, começar a ver essas substâncias. Primeiramente vamos ver as substâncias inorgânicas, beleza? Então vamos começar falando sobre a água, tá? Então, pessoal, a água, tá, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o H2O, e ela vai apresentar polaridade. Tá? Isso a gente vai ver, tem uma figura ali mostrando para vocês. Então a gente sabe que praticamente 50% da massa corpórea dos seres vivos é constituída de água, tá bom? E os seres humanos, tá, vai corresponder de 65% a 70% da massa. Vai depender da altura, vai depender de vários outros fatores. Do órgão que a gente vai pegar também, vai depender de vários fatores, tá? E além disso tudo, pessoal, a água ela também está presente no meio ambiente, né? A gente já falou sobre ecologia, a gente falou sobre a água, poluição da água, tratamento da água, e agora a gente está falando sobre a água em si, as propriedades físicas da água, né? Que a gente vai ver agora. Então, pessoal, ela apresenta polaridade, tá? Então ela vai ter uma carga elétrica, beleza? E a gente vai ver na próxima figura, eu coloquei para vocês. Então, que essa carga elétrica vai ser o hidrogênio, vai ter ali um maisinho, e o oxigênio vai ter o menos, tá bom? Então, assim, as moléculas de água atraem-se umas às outras através de ligações chamadas pontes de hidrogênio, tá bom? Então, um hidrogênio vai se ligando ao oxigênio e vai formar uma ponte de hidrogênio, beleza? E as pontes de hidrogênio são responsáveis por muitas das propriedades físicas da água, como a coesão, a tensão e a adesão. E a gente vai ver rapidamente cada uma dessas propriedades físicas, tá bom? A coesão refere-se à atração mútua entre as moléculas que lhes permite permanecer unidas, resistindo à separação. Olha só, uma molécula da água aqui, para vocês darem uma olhada, ó, o oxigênio aqui negativo, vai se ligar através de uma ligação, de uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio aqui de outra molécula, que vai estar ligada a outro oxigênio de hidrogênio, que vai estar ligada a outro oxigênio, que vai se ligar ao hidrogênio de outra molécula da água, e assim por diante, e toda a água vai estar ligada assim, através dessas ligações de hidrogênio, beleza? Então, continuando aqui, falando sobre a propriedade de coesão e adesão, olha só,
A coesão vai ser responsável pela chamada tensão superficial da água, que permite, por exemplo, que alguns insetos repousem sobre a sua superfície sem que se molhe, tá? Além disso, só um exemplo aqui, né? Eu ia ler o texto todo, mas é melhor mostrar o exemplo logo. Então, olha só, esse aqui é o exemplo de um insetinho em cima da água, tá bom? Só quem vai saber quem é a família, qual é a espécie aqui é o André, que tá aí no chat, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele não tá rompendo, a tensão superficial é isso. Tá junto aqui as moléculas da água naquelas ligações e elas estão bem juntas. Ele tá em cima, mas não rompe a ligação. Então, por isso que ele não afunda, não cai não afunda nessa água, tá bom? E, além disso, existe também a atração entre as moléculas da água e as do local onde está contida, tá? Aí não lembra, não? Como os vasos condutores de seiva dos vegetais, tá? Um exemplo aqui. Então, ó, essa força se chama adesão. Então, a água ligada a água ligada a uma a outra, cada molécula de água ligada a uma a outra, mas aderida ao local onde elas estão, então a gente vai chamar de adesão. Isso daí, ela vai ser responsável, tá? Vai ser muito útil no transporte de seiva ali nos vegetais, tá bom? Vocês podem ver, ó, uma molécula de água vai puxando a outra, tá? Então, ela vai perdendo a água em forma de calor, tá bom? Quando a gente for estudar fotossíntese, quando a gente estiver vendo botânica, etc., vocês vão ver isso muito melhor. Mas só para dar um exemplo aqui, ó, a adesão da água às paredes da célula pelas ligações de hidrogênio ajuda a resistir à força de gravidade, tá bom? Então ela vai se ligando nas paredes, enquanto essa daqui, esse H2O aqui em forma de gás vai sendo liberado pelo processo de transpiração, de respiração, ela vai puxando outras e como elas estão coesas umas à outra, ligadas uma à outra, então ela vai subindo nessa direção aqui, tá bom? Aí vai subindo, subindo, subindo e consegue subir contra a gravidade devido a essas propriedades da água, tá? De coesão e adesão. Mais uma aqui, ó, a gente pode ver que a ação conjunta entre coesão e adesão possibilita o fenômeno de capilaridade, que é quando a água consegue subir vasos muito finos, tá? Contra a gravidade, então tem uns capilarizinhos, né? Eu não sei como falar, mas a gente teve, eu não sei porquê, não sei aonde, em alguma matéria, eu não sei se o André se lembra, que a gente tinha uns capilarizinhos, aí a gente botava num bekerzinho com água e a gente via a água subindo, né? Acho que a gente botava corante também na água pra gente perceber como eles estavam subindo por esses capilarizinhos, né? Foi BQ2? Aí, ó. Aí a gente via, nossa, BQ2, cara. Chalube, né? Nem sabia por quê. Agora você sabe. Ai, BQ2, muitos momentos, né, na faculdade. Mas então, pessoal, é isso, entendeu? Capilar é um vasinho bem fininho, de espessura bem fininha, tá? Vamos dizer assim, de um diâmetro bem fininho, pronto. Bem pequenininho o diâmetro. E, mais uma vez, o exemplo disso acontece no transporte de água dentro dos vasos condutores de seiva. Isso tudo vai se misturando. Uma outra coisa, uma outra característica da água, pessoal, que ela ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, tá? Do corpo humano. Então, aí isso entra um outro conceito, um conceito de calor específico, tá? Então, isso daí, quem estiver aí fazendo vestibular, tal, vai aprender sobre calor específico, acho que na física. Eu não sei se é na física ou na química, mas vai aprender de calor específico. Provavelmente quando estiver vendo calorimetria, ou posso estar enganado, não sei. Mas o que acontece? O calor específico da água, ele é alto. Então, o calor específico é como se fosse... física aí, ó. A professora de português está corrigindo aí, ó. É física. O calor específico da água, ele é alto. Então, o que significa? Ele vai precisar de muito mais energia ou para subir a temperatura, ou ele vai precisar perder muito mais energia para diminuir a temperatura, tá? Então, como a gente está falando no início, que o corpo,
né, do ser humano tem por volta de 65% a 70% de água, então isso vai ajudar a regular a temperatura do corpo humano. Então, como o calor específico da água é alto, então vai demorar para que ela, por exemplo, esquente, como também vai demorar para que ela esfrie, tá bom? Então isso vai ser bem simplesinho, de uma forma bem resumida e bem simples, isso vai ser o calor específico da água, tá? O que é o calor específico? Um outro exemplo também que vocês podem ver, por exemplo, você tem uma panela de ferro, tá? Um exemplo, você tem uma panela de ferro e você coloca água dentro, vai esquentar a água, tá? Você vai ver que, sei lá, depois de uns 30 segundos, a panela de ferro, você vai encostar, nossa, já vai estar quente a panela de ferro, você já vai pode até se queimar, né, se encostar nessa panela. Só que se você colocar a mão dentro da panela só para tocar na água, você vai ver que ela vai estar ainda morna, não vai estar pegando fogo que nem vai estar a panela de ferro, por exemplo. Por que isso? Porque a panela de ferro vai ter um calor específico menor, né? O ferro da panela vai ter um calor específico menor do que a da água. Ou seja, então ela vai precisar de menos energia para mudar a temperatura dela. Então ela vai esquentar muito mais rápido. Diferente da água, que vai ter um calor específico muito maior. Tá bom? Então, é por isso, né, é por isso que tem essas mudanças de temperatura, tal, que você, nossa, a panela tá quente, mas a água tá morna. Por que será isso? Por causa do calor específico. Por que será isso? Porque existe o calor específico. Ah, Keila, me perdoa se eu falar por causa como explicativa, tá? O Keila, o Will também, professores de português, me perdoem se eu usar o por causa como explicativa no lugar do porquê, tá? Outro exemplo aqui, ó, que a água tem também, tem a capacidade de atuar como solvente de uma grande quantidade de substâncias, tá? É por isso que ela é chamada de solvente universal. Então, um solvente tem a capacidade de dissolver um soluto, formando uma solução, tá, pessoal? Isso daqui, já quem vai fazer um Enem aí, isso aqui já é para estar na veia, né? Porque esse assunto aqui... Tá, beleza, ó. Professores, tá vendo, ó? Biologia live, mas você tá tendo aula de português também, tá vendo? Ó? Você não pode usar por causa que ou por causa de que. Por quê? Porque você tem que usar o porquê. Se você for usar isso aqui, você tem que usar o porquê. Porque já existe uma conjunção, né, explicativa ali para você usar, tá vendo, ó? Você está aprendendo português, ou você está aprendendo português na aula de biologia. Olha só como é a interdisciplinaridade, como o Will falou na aula passada, né? Então, pessoal, isso daqui, como eu estava falando, isso aqui tem que estar na veia, porque isso daqui eu dei para os meus alunos do 6º ano, essa matéria aqui sobre solução, soluto e solvente. Então, você que vai fazer o vestibular, já tem que estar com isso aqui na mente, beleza? E, né, para finalizar, exatamente o solvente aí da água, tá? E uma outra coisa também que é interessante de falar é que a água, no estado sólido, né, o gelo, ele é menos denso do que a água no estado líquido. Então, é uma das poucas, ou a única, agora eu não vou me lembrar, que ela vai ser... A forma sólida vai ser menos densa do que a forma líquida. É por isso que o gelo boia, flutua na água. Por quê? Porque o gelo é menos denso do que a água líquida. Por isso que o gelo fica flutuando, tá bom? Quando você coloca gelo lá no seu copo, alguma coisa assim, ele fica flutuando, ele não vai para o fundo, tá? Então é por isso, tá? Substâncias inorgânicas, continuando aqui, ó, olha só que interessante, temos os sais minerais aqui, de uma maneira bem simples, peguei essa tabelinha aqui no livro aqui, do Ser Protagonista de Biologia, opa, volume 1, tá? Não é o volume 3 não, foi no volume 1 que eu peguei. Então, olha só, nós temos os sais minerais, olha só, sal mineral, um exemplo aqui que eu peguei, não são todos, tá? Mas alguns sais minerais aqui, beleza? E o que acontece? Só para dar um exemplo aqui, ó, tem o sal mineral que é o cálcio, tá? São substâncias inorgânicas, esses que estão aqui. E quais são as fontes naturais do cálcio? Ah, são vegetais verdes escuros, leite e seus derivados. Qual é a função, né? São componentes dos ossos
e dentes, participa da contração muscular, promove a coagulação sanguínea e a transmissão dos impulsos nervosos. Então, são extremamente importantes esses sais minerais para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que se alimentar, são substâncias inorgânicas que a gente vai, como é que é a palavra? Possuir, né, esses sais se a gente se alimentar, através da alimentação, né? A gente adquire esses sais através da alimentação. Olha o exemplo aqui do fósforo. A gente consegue as fontes naturais: peixe, carne, ave, leite, seus derivados, cereais, legumes, são componentes de ossos e dentes também, faz parte de moléculas-chave como o DNA e a adenosina trifosfato, tá? Tem o potássio, verdura, fruta, leguminosa, leite, carnes, vai permitir a contração muscular e assim por diante. Sal de cozinha, que aqui é o sódio, sal de cozinha, cloro, sal de cozinha que a gente vai conseguir. Magnésio, ferro, zinco, cobre, iodo. Então eu resolvi não ficar me prendendo muito aqui nos sais minerais. Tá aqui, se alguém quiser tirar um print da tela para estudar depois, etc. Tá aqui, tá nesse meio tempo. Então, esses são os sais minerais. Então a gente viu as substâncias inorgânicas, a água, os sais minerais, tá? Os principais aqui e quais são as funções deles no nosso corpo, beleza? E agora que a gente viu os sais minerais, pessoal, vamos falar sobre, agora que a gente vê as substâncias inorgânicas, agora a gente vai falar sobre as substâncias orgânicas, né? São as principais moléculas orgânicas presentes nos seres vivos, que incluem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Como eu falei com vocês, né, são substâncias orgânicas, por quê? Porque o elemento químico principal que está ali na cadeia deles é o carbono, tá bom? Então, primeiramente, vamos ver aqui os carboidratos, tá bom? Então, olha só. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios ou açúcares, tá? E a sua principal função é servir como fonte de energia para os processos metabólicos, tá? Os carboidratos, a gente vai achar esses carboidratos em alimentos de origem vegetal, tá? Como frutas, pães, massas e etc. Eles vão ser as principais fontes de carboidratos para a nossa alimentação, tá? E eles vão poder ser divididos, os carboidratos, eles podem ser divididos de acordo com o tamanho, tá? Então, ó, vamos começar aqui. Os monossacarídeos, né? São açúcares simples que são quebrados na digestão, que não são quebrados na digestão, tá? Então, eles vão ter um exemplo aqui para vocês, tá? De um monossacarídeo. Então, o que vai acontecer? Esse daqui é um monossacarídeo. Então, uma das características dele é que eles podem conter entre 3 a 7 carbonos na sua cadeia, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem 3 carbonos, a gente vai chamar de tri. Quando a gente tem 4, é tetra. 5, penta. 6, hexa. E 7, hepta, tá? Normal, como a gente conta aí as Copas do Mundo do Brasil, da seleção brasileira, tá? O que acontece, ó? O monossacarídeo que vai ser mais comum, que é o mais comum na natureza, é a glicose, tá? E ele vai ter 6 átomos de carbono, então ele vai ser uma hexose, tá? Então a gente pega o tri, tetra, penta, hexa, hepta e no final coloca a ose para falar sobre o monossacarídeo, tá bom? Então, o principal é uma hexose, que é a glicose, tá bom? E a gente também tem outros muito importantes, que são as pentoses, tá? Que vão ser a ribose e a desoxirribose, que a gente vai ver quando a gente for falando sobre DNA e RNA, tá bom? Então, eles fazem parte dos ácidos nucleicos, tá? E são bastante importantes para a gente. Aqui, um exemplo, uma imagem para vocês verem como é que é um monossacarídeo. Nós vamos ter os disacarídeos, tá? Que são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, eu pego um monossacarídeo e pego um monossacarídeo junto com outro monossacarídeo, tá? Então, existem vários disacarídeos.
A gente tem a sacarose, tá? Que vai ser glicose mais frutose, vai juntar esses dois monossacarídeos, que onde a gente pode achar ele, por exemplo, na cana-de-açúcar, tá? A gente também vai ter outro que vai ser a lactose, tá? Que vai ser o quê? Glicose mais galactose, e a gente vai achar no leite. Outro também é a maltose, tá, pessoal? Que é glicose mais glicose, que a gente vai achar, né, no malte, né? Na cevada germinada, beleza? Então aí quem bebe e gosta aí do puro malte, né? Então vai ter aí você está consumindo glicose, um disacarídeo que é glicose mais glicose, que é a maltose, beleza? Então a gente vai ter os disacarídeos aqui e outras importantes aqui também. Salve, Luan, tudo bem, cara? Como é que você tá, cara? Salve. Ah, achei que tu não ia vir mesmo não, cara. Eita, já começou os elogios aí, né? Eita. Aí vai pedir teu WhatsApp já, daqui a pouco. Deixa a Bárbara saber disso, Will. Então, pessoal. Então, olha só. A gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, e agora nós vamos ver aqui os polissacarídeos, tá? Então, os polissacarídeos são grandes polímeros formados por centenas a milhares de monossacarídeos, beleza? Então, eles vão ser moléculas grandes, tá? Então, que normalmente vai ter ali como principal monossacarídeo a glicose, tá bom? E eles vão ter, os polissacarídeos, eles vão ter duas funções para nós seres vivos, os polissacarídeos, tá bom? Eu vou falar dessas funções para a gente falando dos 4 principais tipos de polissacarídeos presentes nos seres vivos. Nós temos o amido, que é reserva de energia, e o glicogênio, que também é reserva energética, tá? Então, olha só. Só que o amido é uma reserva energética dos vegetais. Primeiro engordão. Primeira função, engordar, exatamente. Essa é a primeira função. Mas por que a gente engorda, né? Exatamente por isso aqui. É uma reserva energética. Os vegetais vão ter essa reserva energética como em forma de amido, tá? Enquanto os animais vão ter essa reserva energética desses polissacarídeos em forma de glicogênio, tá? Ele vai ficar armazenado principalmente no fígado e nos músculos, tá? O glicogênio. E essa é uma, né, das funções do polissacarídeo, reserva energética, tá? Então, você tá comendo muito aí, por que eu tô engordando, tal, sei lá o que, é porque o seu corpo está estocando. Já que você não tá gastando tanta energia assim, então seu corpo está estocando e falando, vai que eu preciso um dia. Então é melhor eu estocar, vou fazer aqui tudo de boa, vamos estocar esses polissacarídeos, como eu falei, os principais no polissacarídeo são a glicose, então vamos estocar essa glicose aqui. Então a gente, né, como fala, engorda um pouquinho, né, já que o nosso organismo tá estocando tudo, aí meio que é ruim. Essa é a principal, essa é uma das funções, reserva energética. Porque você avisa, tá, beleza. Uma outra função, pessoal, que os polissacarídeos estão é a função estrutural. Por exemplo, a celulose, tá? Então, o polissacarídeo mais abundante na natureza vai ser a celulose, porque a celulose ela está presente na parede celular das células vegetais e tem a função estrutural. Então, essas duas funções dos polissacarídeos, como reserva energética e de função estrutural, tá? E a gente também tem a quitina aqui, né? Que quem sabe muito melhor do que eu sobre quitina é o André, né? Já que está presente no exoesqueleto dos animais que ele estuda, né? Dos bichinhos que ele estuda. E também vai aparecer na parede celular de fungos, tá? Então isso é interessante. Celulose na parede celular de vegetais, quitina na parede celular de fungos, tá? E as bactérias também vão ter parede celular, tá? Se eu não me engano, gente, por favor. Se eu não me engano, é peptídeo glicano, né? Que é a parede celular
das bactérias, das células bacterianas. Espero não estar falando besteira. Eu acredito que é assim. Então essas vão ser as duas principais funções, tá? Reserva energética e função estrutural dos polissacarídeos, tá? Então a gente viu que eles são o quê? Carboidratos, glicídios ou açúcares, tá? Então a gente viu monossacarídeo, disacarídeo e os polissacarídeos. Agora, uma outra substância orgânica, a segunda que a gente vai ver aqui, vai ser sobre os lipídios, tá? Então, ó, são moléculas insolúveis em água, são apolares. Como eu falei, a água, lá no início da aula, a água é polar. Esses carinhas aqui não apresentam carro, então eles são apolares, com importante função de reserva energética em animais e incluem óleos e gorduras. Então a gente vai reservar, também vai funcionar como reserva energética, tá? E os lipídios, eles vão se agrupar aí, né, como lipídios, todas essas substâncias se agrupam como lipídios pela característica de ou se misturarem muito pouco com a água ou não se misturarem de forma nenhuma com a água, de nenhum jeito com a água, tá? Então é por isso que eles vão estar agrupados ali nos lipídios, tá? E olha só, os lipídios também vão funcionar como? Eles também têm outras funções, além de reserva energética. Quais são essas funções? Isolante térmico. Então, durante a faculdade eu pesava 97 quilos, né? Já cheguei a pesar 97 quilos durante a faculdade. E nossa, foi bem pesado. O André sabe como eu passava mal de calor, né? Sentia muito calor, né? Então é um isolante térmico, então eu não perdia calor pro meio ambiente. Tava bem gordinho, cheio de gordura. Então era bem tenso. Mas também no frio, todo mundo sentindo frio, eu continuava sentindo calor, né? Então a gordura estava fazendo a sua função de isolante térmico muito bem em mim, tá? Até hoje eu sinto muito calor. Que eu ainda tenho bastante gordura para isolar aqui, tá? E outro exemplo também, proteção contra choques mecânicos. Então, os animais que têm bastante gordura, né? Até as pessoas também que têm bastante gordura aí vão ter uma certa proteção contra choques mecânicos, tá? Então, uma batida, um soco, alguma coisa assim, o pessoal que tem bastante gordura vai conseguir preservar os seus órgãos internos devido à gordura, vai proteger, né, esse choque mecânico, como a gente chama, beleza? E são componentes fundamentais da membrana celular e formam alguns hormônios e vitaminas. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E os lipídios, pessoal, a gente vai classificar os lipídios em glicerídeos, tá? Não confundam com os carboidratos. Os carboidratos são glicídios, não são glicerídeos, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eles vão ser formados por um álcool chamado glicerol, ligado a ácidos graxos, que podem formar longas cadeias carbônicas responsáveis pelo caráter apolar, ou seja, hidrofóbico, dessas moléculas. Então, vão ser os ácidos graxos aqui que vão ser responsáveis por ter essa característica hidrofóbica, né? De não se misturar com a água, tá bom? Então a gente vai poder ver aqui, ó, que os lipídios a gente ainda falando de lipídios e dependendo da quantidade de ligações duplas entre os carbonos da cadeia, eu vou mostrar uma imagem para vocês, quem aí está viajando, carbono, cadeia, o que é isso? Fica tranquilo. Os ácidos graxos têm diferentes propriedades, tá? Os ácidos graxos com cadeias insaturadas, eles vão ter um ou mais carbonos unidos por dupla ligação, por ligação dupla, tá bom? Esses são os insaturados, tá? E esses ácidos graxos insaturados, eles são líquidos, tá? Em temperatura ambiente. Então, na sua maioria, a gente vai ver aí que eles são gordura de origem vegetal. Então, são os óleos, já que eles são líquidos em temperatura ambiente, eles vão ser os óleos. Aí vai ser óleo de soja, de milho, de girassol, tá? Então, vai estar nisso tudo. Vai estar aqui nas cadeias insaturadas. Por quê? Porque na cadeia ali, os carbonos vão estar ligados ou por uma ou por mais ligações duplas, tá? Já nas cadeias lipídicas saturadas, nenhum dos átomos de carbono apresenta ligação dupla.
beleza? Vocês não vão apresentar nenhuma ligação dupla. E eles são geralmente sólidos em temperatura ambiente. E eles são, na sua maioria, tá? Na maioria, não quer dizer que é somente, exclusivamente, mas na maioria eles vão ser achados em alimentos de origem animal. Então, você vai pegar aí queijo, manteiga, qual outra aqui? Linguiça, você vai achar, tá? Carne bovina, de porco, você vai achar esse tipo de gordura com ácidos graxos, né? Saturados, tá bom? Essa aqui é uma imagem para vocês darem uma olhadinha. Ó, gordura saturada, isso aqui é um triglicerídeo, tá vendo? 1, 2, 3. Então, olha só, não tem nenhuma ligação dupla. Ah, o que é uma ligação dupla? É quando está representado com mais um tracinho. Isso aqui tudo está mostrando ligação simples, tá? Entre os carbonos. Lembrando aí, quem já passou, está há muito tempo longe do ensino médio, se esqueceu de química, etc. Cada pontinha aqui está representando um carbono, tá bom? A gente não mostra o carbono nesse tipo de cadeia aqui, tá? E você está vendo aqui que tem ligações simples, mas só que aqui ele tem uma ligação dupla. Vai conferir essa dobra nele, essa ligação dupla, tá bom? E ele vai ser uma gordura insaturada, tá? Vai ser os ácidos graxos, vai ter ácidos graxos insaturados aqui. Por quê? Porque possui uma ou mais ligações duplas entre os carbonos, beleza? Então tá aqui ó, um óleo, tá aqui a manteiga também como um exemplo, tá bom? Então só para você ver essa saturada aqui, ó, não tem nenhuma ligação dupla, como por exemplo tem aqui na insaturada. E olha só, a gente viu sobre os glicerídeos, agora a gente vai ver sobre os fosfolipídios, que também são lipídios. Assemelham-se aos triglicerídeos, tá? Mas no lugar de um dos ácidos graxos, ele vai ter um composto contendo fosfato, tá? Então essa é a única diferença. Como na imagem anterior tem o triglicerídeo, tá? Então ele vai ter uma cadeia que vai mostrar o fosfato. Então, onde é que a gente acha isso? Na membrana celular, tá? De todas as células. Todas as células vão possuir membrana plasmática, né? Como a gente chama, membrana celular, tá bom? Então, ó, vocês podem ver aqui que essa parte aqui é o do ácido graxo, tá? Que é a parte hidrofóbica, não vai se misturar com a água, tá bom? Essas duas partes aqui. E essa daqui é a parte hidrofílica, tá? Que é um composto que vai possuir o fosfato. Esse daqui vai interagir com a água de boa, sendo que essa parte aqui do centro não. Então isso daqui é só uma representação da membrana celular, membrana plasmática, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai estudar certinho o que é a membrana plasmática, o que é o citoplasma, o que é isso, o que é aquilo, o que são as organelas. Beleza? Então, ó, essa daqui é uma bicamada fosfolipídica, tá? São duas camadas. Primeira camada, segunda camada. Que é assim que são as nossas células, as membranas das nossas células, tá bom? Continuando aqui, outro tipo aqui de lipídio são os esteroides, né? Então, eles são importantes, tá? São naturais os esteroides, beleza? Então, são os esteroides, são importantes componentes da membrana plasmática animal e, além de ser usado na síntese dos hormônios sexuais, também formam os sais biliares, que eles vão auxiliar na digestão de lipídios. Então, quando a gente estiver vendo sobre como é que é o nome? Fisiologia humana, e a gente for falar sobre sistema digestório, a gente vai falar sobre sais biliares e como é que eles agem na digestão dos lipídios, tá? Emulsificando as gorduras, tá? Só para adiantar aí, o que eles vão fazer? Eles vão emulsificar, né? Vão deixar a gordura de uma forma mais fácil de ser quebrada. É para isso que vai servir os sais biliares. E eles também vão participar na composição de vitamina D. Beleza? Então, ó, é interessante que, não sei aí quem está perguntando, os esteroides e tal. Então, existem os esteroides anabolizantes, tá? Que esses esteroides anabolizantes que é muito utilizado aí pro pessoal que quer ficar monstrão, né? Quer ficar super fortão, tipo o André, que ele tá malhando agora, ele tá indo na academia, o André, para ficar monstrão. Isso aí é um exemplo de pessoa que usa
anabolizantes, né? Esteroides anabolizantes. Então toma cuidado, André. Então, ó, mas falando sério, tem que tomar cuidado mesmo se alguém aí tá vendo isso. Salve, beleza? Pra quem aí estiver tomando os anabolizantes, toma cuidado. Porque, por exemplo, nos homens, os anabolizantes, eles vão poder fazer, tipo assim, uma coisa que é assim, né? Aparecimento de mama, por exemplo. Os homens que estão tomando muito anabolizante e tal, eles podem acabar aparecimento de mama. Então, os seios dele vão se desenvolver. Exatamente, tem esse fator também, tá? Tem essa questão também que o Edipirona 15 ml aí falou. Então, pessoal, que isso, André? Tomou time out. Que isso? O que você botou aí, André? Tomou timeout do bot? Como assim? 300 segundos, caraca, mano. Mas fica tranquilo, André, vai voltar pra você falar. Fala com... Tem alguma palavra aí que tu falou, hein, cara? Mas enfim, então o anabolizante pode trazer o aparecimento de mama pros homens, ter aqueles seiozinhos, tá? Redução dos testículos, tá bom? Os homens podem ter. E calvície também, né? Eu tava até conversando com a minha irmã, falando sobre isso, quando eu tava estudando para essa aula, e eu falei assim... Coitado, o André falou que só foi rir e o bot baniu ele do chat por 300 segundos. Caraca, que droga. Eu vou dar uma olhada nesse bot, cara. Eu vou ter que demitir o bot. Tá muito carrasco esse bot. Bot vacilo. Caraca, mano, que vacilo. Ele só botou o kkkk que ele falou. Eu acho que você botou muitos kkk's, cara. Deve ter sido em letra maiúscula, né? Eu não sei. Bot meio doido. Mas enfim, e não é só os homens que têm problemas não, tá, pessoal? As mulheres também podem, se elas ficarem tomando muito anabolizante e tal, então vai ter a redução dos seios. É engraçado, né? Que os homens aumentam o seio e a mulher vai reduzir o seio, né? Beleza. Vou tentar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu vou ver. Na verdade, eu tenho que botar uns moderadores aqui, né, no chat pra me ajudarem a fazer isso. André, não vai embora, fique aí. Daqui a alguns segundos você vai poder digitar novamente no chat. Eu vou tirar a moderação do bot, valeu pela dica. Aí o que acontece? A mulher vai diminuir os seios, tá? Ela vai ter um aumento do clitóris, tá? Ela pode ter um aumento do clitóris. Ela vai ter ou uma irregularidade ou uma interrupção no ciclo menstrual dela. Então vai ser muito... Valeu, cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu mesmo, cara. Tamo junto. Vamos junto nessa. Tô fazendo isso daqui por vocês, cara. Flofres. Eu não sei pronunciar. Obrigado pelo follow. Tá, Flofres. Salve, seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Vim pelo Dipas. Salve. Valeu, mano. Muito obrigado, tá? Salve, Floflão. Já pronto, já sei como falar. É Floflão que chama, né? Salve. Então, as mulheres vão ter vários desses problemas, tá? Então vai ser bem complicado pra mulher também ficar tomando anabolizante. E adolescentes, né? Quem aí é novinho, tem os seus 16 anos e acha que tá tirando ano tomando os anabolizantes, toma cuidado, tá? Que vai ter zero... Vai ter alguns riscos, tá, pessoal? Então, por exemplo, frequência na ereção. Então, a pessoa aí que é jovem tá tomando muito anabolizante vai estar acabando... vai acabar tendo muita poluição noturna, né? Então, toma cuidado com essas coisas, não é legal. Tá, então, tem uma série de problemas. Não aconselho vocês tomarem anabolizante. Ouviu, né, André? Agora que ele tá banido do chat, eu não sei nem se ele vai poder vir. Então tome anabolizante pra ficar mostrão, cara. Vai no natural mesmo. Demora, mas você vai chegar lá. Beleza? Então, pessoal, outro exemplo aqui são os esteroides que a gente falou, acabou de falar. E as ceras também de lipídios, pessoal. Olha só.
As ceras são moléculas altamente hidrofóbicas devido à natureza apolar. Então elas têm uma aparência brilhosa, beleza? E elas vão ter a função impermeabilizante, por ter essa característica tão hidrofóbica, né? Que é tão, né? Que não se mistura de jeito nenhum com a água, elas vão ter essa característica impermeabilizante. Então vai estar em organismo como planta. E eu acho que o melhor exemplo aqui de falar sobre impermeabilizante é o exemplo das penas das aves, né? Eu não sei se alguém aí tem uma ave, um passarinho em casa, né? Mas eu já tive muitos pássaros em casa, né? O meu avô deu para mim, para minha irmã, um papagaio, e a gente, em dias quentes, pegava um borrifador de água e ficava borrifando nele, né? Para ele tomar um banho. E você via que a água batia na pena e ia escorrendo certinho. Não entrava, a não ser que ele... Opa, bati aqui. A não ser que ele abrisse todas as asas e tal, né? Salve Bia do RH, muito obrigado pelo follow, seja bem-vinda. Salve, beleza? Então, pessoal, a não ser que ele abrisse todas as asas e recebesse a água diretamente, assim, todas as asas, se ele abrisse todas as penas dele, né? Então, ele poderia se molhar, mas o maior exemplo que eu posso trazer de impermeabilizante na natureza são das aves. Boa noite, seja bem-vinda, tudo beleza? Como é que você tá? Rapaz, bastante gente aí, salve, salve, pessoal. E Problem, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo também, cara. Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, né? Bem demais, é isso, pô, vamos aqui estudar biologia. Tá salvado, todo mundo salvado. É isso aí, Luan. Então, pessoal, aí é uma coisa que a gente acabou não falando, né? Na aula passada que a gente estava falando sobre problemas ambientais. Só citei um pouquinho, mas não falei por que é tão complicado isso. Mas, por exemplo, quando há derramamento de óleo, né? Na água, etc. Então, Aí, ó, caraca, o Will tá querendo mesmo ser o meu moderador. Tá até fazendo propaganda. Obrigado, Will. Pessoal, tô com uma meta de follow aí pra conseguir ter os inscritos. Asmov, cara, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo follow, cara. Seja muito bem-vindo. Do básico ao infinito, cara. Eu já comecei, já faz bastante tempo. Já terminei ecologia, ainda tem acho que uns 3. É aula de biologia, Asmov. Eu já comecei em ecologia, terminei a ecologia quarta-feira. Salve, Cornel. Cara, obrigado pela divulgação, brother. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, cara, de coração. Valeu mesmo, cara. Tetildes, fala aí, professor, se você... Não, cara, não dá aí não. Minha noiva tá aí no chat, não posso falar essas coisas não, então. Ok. Eita, mano, mais uma pessoa tomou follow. Pessoal, nossa, tomou ban aqui. Pessoal, toma cuidado, eu acho que assim, não coloque os kkk em letra maiúscula. Porque o bot, mano, tô aprendendo aí, mas só que o bot, ele tá banindo o pessoal. Nossa, mano. Aí, ó, o André voltou depois de 300 segundos. Foi o primeiro cara a ser banido com muitos kkk em letra maiúscula. Cara, eu tô tentando, bota hahaha, que eu acho que vai ser melhor do que o kkk. Cara, o bot simplesmente tá. O bot tá banindo o pessoal que tá botando K em letra maiúscula. Foi mal, cara. Galera, eu tentar tirar o ban aqui, brother, vai ser meio complicado. Mas fica tranquilo que eu vou tentar tirar o ban sim. Mas nossa, mano, que cara chato nesse bot. Cara, essa é a quinta aula. Não, essa é a sexta aula. É porque a primeira aula foi uma aula introdutória, foi de inauguração a aula. E eu... Salve, Fosparta! Pô, cara, valeu, salve. Bem-vindo aí, obrigado pelo follow, cara. Sou formado em biologia, cara. Mas assim, a primeira aula foi sobre vírus. Salve, Tetildes! Obrigado pelo follow. Salve, salve. Então, ó, a primeira aula foi sobre vírus. Eu trouxe uma aula de 2 horas falando sobre vírus, várias curiosidades e tal, tá? Então vai ser meio... Então,
mas eu acho que já saiu do ar da Twitch, né? Porque só fica 14 dias. Então tem umas 2 semanas que eu comecei a fazer live, tá bom? Se eu me considero viciado em biologia, cara. Então, viciado em biologia, cara, eu gosto muito, mas viciado eu sou em açúcar, né? Sou viciado em chocolate, mas em biologia, assim, eu gosto bastante. Professor vírus é um ser. Então, tem essa discussão, né? A gente falou sobre isso, a gente também conversou um pouquinho sobre isso, que é ser um ser vivo, tá? Então, o vírus precisa de determinadas propriedades para ser considerado ser vivo, por exemplo, organização celular, metabolismo, capacidade de reprodução, capacidade de estímulos, de resposta a estímulos. Então, tem uma certa discussão. As coisas que o vírus não tem aí, pessoal, é a organização celular. O vírus não tem célula. Então, tem um pessoal que fala que vírus é vida ou não está vivo, tal, e etc. Então, tem sempre essa questão. Mas só que vírus tem um material genético, se reproduz, é um parasita intracelular obrigatório, tá bom? Então tem muita coisa. Caraca, nossa, muita gente falando. Espera aí, gente. Não fui eu, não. Eu não cruzei isso, não. Dá pra ver as aulas. Cara, então, pro YouTube é que eu tô falando com o pessoal. Eu tenho eu botei um canal no YouTube também, que lá no YouTube, aqui é pra gente fazer, pra tá conversando, tirando dúvidas, etc. No YouTube, eu vou colocar várias aulas de no máximo 10 minutos, tá? Então, pra ser bem rápido, pra vocês irem lá direto. Eu também tô pensando, que eu falei com o pessoal, que eu vou fazer tipo um podcast também, que eu vou dar aula também em 10 minutos, só que vai ser o som, vai estar no Spotify, aí quem quiser assistir. Quem quiser ouvir, ouve também, beleza? Mas vai estar no YouTube. Se tudo der certo, essa semana eu vou estar subindo uns 2 ou 3 vídeos de 10 minutos pro YouTube, tá bom? Que eu sou um prion, ela me elogiou. Cara, você é uma pessoa assim, né? Cara, depende de como ela falou. Qual foi a entonação que ela falou pra você? Falou com uma voz amável ou uma voz de raiva, né? Não me considero, não. Eu vi dizer que ele imita Jesus Cristo. Pode ser também. Vou. Tô tentando investir, brother. Ela gritou contigo. Cara, então talvez ela esteja te xingando, sim. Mas eu tô aqui na Twitch, cara. Toda quarta, 1h30 e toda sexta, 5 horas, eu tô aqui pra vocês, dando aula pra vocês, ajudando o pessoal que tá precisando de reforço na escola, ajudando o pessoal que vai fazer o Enem. E lembrando, pessoal, toda última terça-feira do mês vai ter o speedrun de questões. Eu vou fazer 1h e meia só de questões, que vai ter de vários vestibulares, além do Enem, vai ter de vários vestibulares, tá? E também eu vou fazer vou pegar algumas coisas do Colégio Naval também, tá? Sim, cara, já sou professor, sou formado, tá? Sou professor de escola. Eu moro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, tá? Beleza, Problem, sem problema. Beleza, Problem, sem problema. FUVEST, beleza, vou pegar questões da FUVEST também, pode ficar tranquilo. Eu tô pegando tudo, cara. Tô pegando da banca FGV, tô pegando da VUNESP, tô pegando da OCP, tô pegando de várias bancas aí, das mais diversas. Tô pegando do Enem, tô pegando faculdades estaduais pelo Brasil, tá? Não, Ilha do Governador. Né? Calma aí. Tem Discord também. Eu não sei se eu tava pensando em fazer uma. Então, tô pensando no Discord, tô pensando em fazer um canal. Não, só que, mano, eu tenho que aprender a mexer nesses comandos. Pessoal, fica calma aí que bastante gente aqui de uma vez, eu tô ainda aprendendo a mexer. O canal é novo, pessoal. Como eu falei, tem 6 aulas agora, né? É a 6ª vez que eu tô fazendo live, tá ligado? Então, eu já tô aí te convidando, Will, pra me ajudar a ser moderador aí da Twitch, tá? Do meu canal, se você aceitar, eu falo com você depois. O Will é meu amigo. O Will é professor de português, tá, gente? Ó, tá o Will aí também. A Keila, que tá aí no chat também, que é a minha irmã, é professora de português também, tá? Ela cobra baratinho a hora a aula. Né, Keila? Mas então, ó, pessoal, vem comigo. Ceras, tá? Ceras, tá tudo aqui. Beleza?
A gente viu glicerídeos, a gente viu fosfolipídios, a gente viu esteroides e agora as ceras. Beleza? Boa, Bia. Tá livre. Pronto. Então, mais uma vez, não coloquem o kkk rindo em letras maiúsculas e tal. Bota o hahaha, porque o bot tá banindo o pessoal aí do chat por 300 segundos. Por tá botando o kkk em letra maiúscula, tá? Então tomem cuidado, pessoal. Então vamos lá, agora que a gente falou dos lipídios, vamos começar aqui. Ó, vamos continuar aqui. Agora vamos pras... Agora a gente vai pras... a gente vai pro... Como é que é o nome? Pras proteínas, tá, pessoal? Deixa eu só aqui... Só ver. Então, pessoal, cara, deixa eu ver aqui. Não, pessoal, ainda não tem comando do Discord. Eu prometo que vou botar ainda essa semana para a próxima aula. Eu prometo. Então, eu já tenho o canal pronto, mas só que eu achei assim, pô, será que alguém vai entrar no canal do Discord para conversar, tal, etc, para tirar dúvida? Então, já que tem bastante gente aí, fica tranquilo que eu vou botar. Cara, tem como eu botar, né? Como é que é o nome? Caraca, como é que é o nome? Tem como eu botar o link aqui, né? Beleza, cara. Pô, obrigado. Vou querer ajuda sim. Eu vou botar aqui o link do Discord. Convidar pessoas. Copiar o link. Tá? Tô diminuindo. Vou botar aqui no chat. O pessoal vai entrando aí no Discord. Quem quiser aí. Cara, vai ter essa função também, tá? Cerídeo, vai ter função impermeabilizante, tá? Beleza? Pô, beleza. Cara, eu vou. Vamos. Tem aí o link do Discord, pessoal, entra aí e a gente conversa, beleza? Quando terminar a aula aqui, beleza? Então, ó. Então vamos falar das proteínas agora, enquanto vocês aí estão falando se alguém quer namorado ou companhia aí. Vamos ver aqui, ó, sobre as proteínas, pessoal. Olha, que é importante, elas são os principais componentes estruturais dos seres vivos, tá? Então a principal função deles ali, que é mais importante nas proteínas, é que eles são os componentes estruturais dos seres vivos, tá bom? Eles possuem também função enzimática, que a gente vai ver aqui. Hormonal, vai ser usado também as proteínas como defesa nos animais, que vão ser os anticorpos, tá? Função de transporte, de movimento, né? Também de transporte, etc, tá? Entrando no Discord. Beleza, entrem lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aí, manda o negócio lá, cara, que eu te boto. Vou botar então você e o Will como moderadores do canal, já que você tem tanta referência aí, cara. Beleza? Então, ó, quando terminar a aula aqui eu faço isso. Tá? Então, ó, os que são as proteínas, né? Como elas são formadas de quê, né? Elas são formadas por unidades chamadas aminoácidos, tá? Na natureza vão ocorrer 20 tipos de aminoácidos diferentes, tá? Então vai ter vários tipos de aminoácidos. Alanina, arginina, asparagina, vai ter ácido glutâmico, glutamina, vai ter valina, vai ter tirosina, vai ter vários e vários outros tipos de aminoácidos, tá? Quando a gente for falar sobre síntese do DNA, quando a gente for falar de transcrição e tradução, fiquem tranquilos que a gente vai ver isso tudo aqui de novo, tá? Agora a gente está falando das proteínas de modo geral, estou apresentando todas as proteínas para vocês, tá bom? E olha só, já que eu estou falando dos aminoácidos, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, como são formados os aminoácidos, né, pessoal? Na sua composição, os aminoácidos vão ter um carbono aqui central, que é o cara, ligado a um hidrogênio, tá bom? E além disso, esse carbono aqui é chamado de carbono alfa, tá? Que é o principal aqui, tá? Então, o que acontece? Esse carbono alfa vai estar ligado a um hidrogênio, vai estar ligado a um grupo amino,
tá? Aqui na esquerda. E ele também vai estar ligado a um grupo carboxila aqui na direita. E além desses 3, ele vai estar ligado a um grupo R. Lembra que eu falei que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes? Então, por que eles são diferentes? Essa parte, grupo amino, o carbono, o hidrogênio e o grupo carboxila vão ser iguais em todos. A única coisa que vai mudar é esse grupo R, que é o radical. Então, olha só esse exemplo aqui, pessoal. Olha só, o grupo amino, o hidrogênio, o grupo carboxila está aqui em cima, tá? E olha só, o grupo R, o radical mudando. É só mais um hidrogênio. Então, essa daqui é a glicina. Olha só, mudou o grupo R de novo. O resto é tudo igual. Tá? O que é isso aqui? A alanina. É um outro tipo de aminoácido. Serina, tirosina. Tá? Então, o que vai mudar nos aminoácidos é só o grupo R. Beleza? Então, continuando aqui, ó. As plantas, tá? Elas vão conseguir sintetizar todos os aminoácidos que ela precisa, principalmente pelo nitrato que elas absorvem. Na última aula, quem aí viu a última aula vai lembrar dos ciclos biogeoquímicos que eu falei sobre o ciclo do nitrogênio, tá? E o que eu falei sobre o nitrato, né? O nitrogênio ele vai entrar nas cadeias tróficas como? Em forma de nitrato, tá? Então, ó, a partir desse nitrato, as plantas elas vão conseguir produzir todos os aminoácidos necessários que elas precisam, tá bom? E isso é bem legal de eu estar falando aqui, porque para vocês verem como é que na biologia tudo está se encaixando perfeitamente, como está tudo de boa. Então isso é bem legal, tá? E como nada é por acaso. Já os animais, né? Os seres humanos, eu, você, seus animais, né? Então a gente pode ver que a gente não consegue. Exatamente, isso aí, o Asimov. É a partir das cadeias tróficas. Então, cara, um boi come uma planta que está com nitrogênio que entrou ali, que ele acabou de... Né, o nitrogênio é um nitrato, tá bom? Então, respiração não dá, porque a gente não consegue. Ela entra e sai da mesma forma. Quando a gente respira, não vai ter as trocas gasosas ali, entendeu? A gente sai, respira, tá no oxigênio, N2, né? O gás nitrogênio, mas a gente respira e já sai direto. Não tem como... A gente não tem mais uma hemácia responsável por capturar o nitrogênio, tá bom? A gente só tem a hemácia que vai pegar o oxigênio e trocar pelo gás carbônico, só isso, tá? Não. Show. Excelente. Ainda bem que vocês entenderam. E mais uma coisa, pessoal. Para vocês aí que estão chegando agora, na primeira aula foi o que eu falei. A aula vai ter muito mais figuras do que textos. Então é importante vocês estarem ou com o seu caderno ou com o seu livro, sua apostila do curso, do pré-vestibular que vocês têm aí do lado, e vocês vão anotando as questões aí que eu estou falando, caso vocês tenham dúvida, tá? Aí o que acontece? Então, olha só, esses aqui são os aminoácidos, como eu falei, tá? Então, olha só, as proteínas. Vamos falar agora sobre as ligações. Olha, eu acabei de falar de texto, olha o tamanho desse texto, né? É porque eu não sabia como falar isso aqui. Acabei botando muito texto, acabei de falar do texto. Nossa, como sou uma pessoa contraditória, né? Mas o importante aqui, pessoal, a união entre dois aminoácidos ocorre por meio de uma ligação denominada peptídica. Então, o que é a ligação peptídica? Uma ligação peptídica é quando um aminoácido vai se ligar a outro aminoácido. A gente vai ver essas ligações peptídicas quando a gente estiver falando sobre a síntese de proteína. Quando a gente está falando sobre transcrição, tradução, aí vai vir um RNA transportador que vai ligar um aminoácido a outro, tal, etc. Tá ligado? F. Não, cara, tenta aí, bota na menor, como é que é a palavra? Qualidade aí para vocês conseguirem ver. Eu também não sei como é que tá. Bom, aqui tá falando que tá tudo certo. Eu não perdi nenhum pacote não. Quadros perdidos 0,2%. Então isso é bem pouquinho. Então acho que a minha internet tá de boa hoje. Teve um dia que a minha internet estava ruim. Foi tenso de dar aula. Mas... Vixe. É estranho, né? Caraca, que droga. Tô ligado, entendi, cara. Nossa, que droga. Fica perto do roteador, então, pra pegar o Wi-Fi de primeira ali.
Mas olha só, pessoal, dos aminoácidos, lembra que eu falei que tem o grupo amina e o grupo carboxila? Então, um aminoácido, o grupo amina de um aminoácido vai se grudar com o grupo carboxila de outro aminoácido, e assim eles vão formando as ligações peptídicas. Diversos aminoácidos, né, como tá aqui. Cara, pode ser, verdade. Mas se vocês conseguirem ver bem, cara, tá de boa. Tentando, né, mas esse é o problema, a internet tá ruim, aí complica. Mas vamos lá aqui. Eu acho que dá certo. Quem sabe um dia a gente fica grande, né? Igual o Alan Zoc, igual o Gaules, aí a gente não vai ter esses problemas. Então, ó, vamos lá. Então, uma ligação com vários aminoácidos vai dar o quê? A gente vai chamar de polipeptídeo, tá? Então, ó, diversos aminoácidos ligados recebem o nome de polipeptídeo, tá bom? Então, a proteína ela é formada por um ou mais polipeptídeos e vão ser organizados em estruturas tridimensionais. Então, vai ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína, beleza? Então, olha só, vem comigo aqui. Estrutura primária corresponde à sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. É simplesmente a ligação mesmo entre um aminoácido e outro. Então, eu dei um exemplo aqui de alguns aminoácidos, né? Então, vai ser simplesmente a ligação. Vai estar aqui a alanina, aqui vai estar a glicina, aqui vai estar a tirosina, aqui vai estar a serina, e é simplesmente a sequência. Eu vou mostrar uma foto, uma imagem para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas é só a sequência dos aminoácidos de boa. Essa é a estrutura primária. A estrutura secundária... O carbono foi preso. O que ele disse? Eu tenho direito a 4 ligações. Se não quebra essa cadeia. Valeu, Anônimo. Obrigado aí, cara, pelo donate. Essa daí eu já escutei já. Essa é boa demais. Cara, muito obrigado pelo donate, cara, de coração. Valeu mesmo. Então, pessoal, aí o Will, hoje funcionou. O Will, ele mandou uma mensagem, acho que foi na minha primeira live, ele mandou um donate, não tinha funcionado. Aí, mas olha, hoje funcionou, Will, tá vendo? Apareceu tudo certinho. Olha só, então a estrutura primária é só a ligação de boa, tá? Segunda, a estrutura secundária, pessoal. Que acontece? Os aminoácidos que compõem a estrutura primária vão ter radicais com cargas elétricas diferentes. Aí, Will, manda mais. Tô brincando, cara. Gente, valeu mesmo. Muito obrigado por estar geral aqui. É importante, cara. É bom para um professor ter bastante interação. Valeu mesmo, cara. Tô até emocionado. Mas aí, pessoal, o que acontece? A estrutura secundária vão ser todas essas... Já o hidrogênio, coitado, quando foi preso teve direito a uma ligação, mas ele ficou negativo, pois não tem família. O pessoal é cheio das piadas químicas, você é louco. Ah, não, mano. Bia, de novo, Bia. A Bia, então... Cara, como é que eu vou mandar esse bot calar a boca? Meu Deus, esse bot tá demais, cara. Bia, pelo amor de Deus, desculpa, cara. Eu prometo que eu vou resolver isso, cara. Caraca, que tragédia, mano. Que vacilo. Cara, Bia, aqui, ao vivo aqui pra geral, cara, me desculpa, velho. Me perdoe mesmo, cara. Não era pra acontecer isso, mano. Free Bia, né? Todo mundo subir na hashtag pro bot liberar a Bia. Eu vou aí pedir ajuda do pessoal depois, né? Falar lá no Discord com o pessoal que é bom do Twitch pra poder ser o moderador, pra poder me ajudar com esses bots malucos aí que tá FreeBia, hashtag FreeBia. Que absurdo, né, cara? Complicado. Mas então, pessoal, a estrutura secundária vai ser a ligação dos aminoácidos, tá bom? O que vai acontecer? Como tá falando aqui, essa estrutura primária vai ter alguns radicais com cargas, tá? Salve Price of Freedom! Obrigado pelo follow, cara. Seja muito bem-vindo. Ou Mina, seja muito bem-vinda, beleza? Ela disse que tá tudo bem. Pô, cara, desculpa, Bia. Sério, mano. Foi mal mesmo. Cara,
Esse é o problema, eu não sei nem como dar mod. Deixa eu ver aqui. Eu clico no teu nome? Permite user. Cara, tá difícil. Não sei, cara. Eu espero que não. Cara, eu não sei. Ah, tá. Barra mods? Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, caraca, aí tá brabo. Barra mods. Username. É assim que se faz. Eu mandei aí, não sei se você é mod agora, cara, pra ajudar a tirar essa coisa aí desse bot safado. Se você for. Caraca, mano, tu é brabo mesmo, enfim. Pelo amor de Deus, não exploda minha live. Comecei agora, eu não tenho tantos follows pra isso. Aí, Bia, Free Bia cantou, cê é louco. Livre, é isso. Então, olha só, pessoal. Olha só que interessante. A estrutura secundária. Vamos lá, pessoal. Tem que terminar essa aula com vocês. Olha só. E aí com kkk alguém pra gente ver se vai ser banido ou não. Olha só. Vixe. Nossa, mano. 35 mensagens foram escolhidas por um moderador. Que isso, mano? Cara, acho que. Não, acho que eu sei o que é, cara. Caraca, mano, olha só. Olha esse bot. Eu acho que eu sei o que é. Tá sendo perseguida, Bia, coitada. Cara, tenta tirar aí do pessoal, cara, por favor, Floffers, Floflão. Tira aí o bando pessoal, por gentileza. Gente, mais uma vez, é melhor a gente não rir com kkk maiúsculo. Né? De boa, é melhor a gente não rir com kkk maiúsculo, vamos rir com hahaha até eu resolver essa parada, beleza? Então, de novo, escritura secundária é a cadeia e como eles têm essa interação, né? Vai ter cargas diferentes, vai ter uma dobra. Nossa, botaram kkk de novo. Ah, mano, não é possível, cara. Gente, não coloquem kkk no chat. O bot tá banindo. Stream Elements tá colocando geral em timeout. Não façam isso. Tá, vou botar o Will de moderador também, né? Agora eu já sei. Mod Will underline F. Pronto. Will, você é moderador também do chat. Caraca, mano. Então, vai ter essas interações de carga e vai ter determinadas dobras. Vão ser dobras ou vai acabar formando hélices. Então, essa vai ser a estrutura secundária. Vamos aqui. Estrutura terciária, ó, é determinada pelas dobras e pela curvatura que a estrutura secundária sofre. Então, vai ter umas hélices na estrutura secundária, vão formar hélices. E essas hélices vão ter outras dobras que vai formar uma estrutura tridimensional, tá? Então, vai ser isso daqui, tá? A estrutura secundária. Tá bom? Cara, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O Asmov, fica tranquilo, vamos chegar lá, tá? Ah, tá, beleza. Tá, beleza. A gente, quando terminar aqui, já tá acabando já, pessoal. E agora a estrutura quaternária, pessoal, vão ser mais de uma estrutura terciária junta. Então a gente vai chamar de subunidade, tá? Então olha só, o exemplo aqui é a foto, para ver se fica mais fácil para vocês darem uma olhadinha. Olha só, que interessante, ó. Nós vamos ter a estrutura primária, como eu falei, é só a sequência, a ligação, olha só. Somente a sequência dos aminoácidos, tá bom? Então a gente vai ter determinadas sequências aqui, beleza? Vai ter a valina, vai ter a histidina, vai ter várias outras coisas. Essa daqui tá representando a estrutura secundária, tá? Que aqui vai se chamar subunidade beta, que a gente está falando sobre a hemoglobina, tá? Isso aqui a gente está mostrando a hemoglobina.
esse quadrinho aqui, essas figuras aqui para vocês. Então, a estrutura secundária vai formar dobras ou hélices, e essas dobras ou hélices vão ter outras dobras, vão ter outras hélices, tal, que vai formar uma estrutura tridimensional, que está representada aqui na subunidade beta. A estrutura quaternária, o que é isso? É quando tem mais de uma estrutura terciária. Então, ó, tem a subunidade beta e a subunidade alfa aqui do lado. Então, elas vão ter... Aqui vai ser elas vão ser a estrutura aqui das hemoglobinas, tá bom? E olha só, essa daqui é o formato aqui de uma hemácia normal, tá? Tranquilo. Mas olha só, quando se tem... A gente está aqui no ácido glutâmico, né? O número 6 aqui é o ácido glutâmico. O que acontece? Quando tem algum erro, tá? Normalmente, isso aqui é genético, tá? Então, quando acontece algum erro na hora de colocar os aminoácidos em sequência, por exemplo, aqui no 6 é o ácido glutâmico. Agora, o 6 é a valina aqui embaixo. Olha só como é que mudou a forma dessa subunidade. Um aminoácido mudou a forma dessa subunidade, tá? O que acontece? Subunidade B está deformada com a subunidade alfa. O que vai acontecer? As hemácias vão ter formato de foice. Daí a gente tem a anemia falciforme. Tá bom, pessoal? Esse pessoal que vai ter problemas aqui, tá? De saúde, normalmente ela é hereditário. Então, quando está lá o analista de laboratório, né? O biólogo, o biomédico, o técnico em laboratório, está lá vendo o seu sangue que você acabou de tirar, tal, ele está olhando ali na lâmina do seu sangue, ele começa a ver várias hemácias nesse formato. Ele já vai saber que a pessoa está com anemia falciforme, tá bom? Por quê? Falciforme, por quê? Porque tem um formato de foice, tá bom? Então, continuando aqui, uma coisa interessante para vocês verem, pessoal, que é importante também, é sobre a desnaturação das proteínas, tá? Então, existem situações em que as proteínas vão ter sua estrutura terciária alterada, modificando sua forma e, consequência, a função dela, tá bom? Então, olha só. Olha só. Quando isso acontece, dizemos que elas foram desnaturadas, tá? A desnaturação de uma proteína pode acontecer de algumas formas, tá? Olha só. O aumento da temperatura vai desnaturar proteínas, tá? Então, por que quando nós estamos doentes, nós ficamos com febre? Exatamente por isso. Porque o seu corpo está aumentando a temperatura para ver se ele consegue destruir as proteínas desse micro-organismo invasor. Então ele aumenta a temperatura, tá? Ele aumenta a temperatura e vai desnaturar as proteínas dessa bactéria, tá? De vírus, qualquer coisa que ele está tentando se livrar que ele está tentando tirar do seu organismo. Então o que vai acontecer? Ele vai aumentar a temperatura, vai desnaturar as proteínas, por exemplo, dessa bactéria, então vai fazer acabar que ela morra. Mas qual é o problema disso tudo? Se ele aumentar muito a temperatura, o seu corpo também sofre. As suas proteínas também vão sofrer com isso. Então você tem febre para matar um micro-organismo invasor, mas só que se a febre aumentar muito, na verdade vão ser as suas proteínas que vão ser desnaturadas e você pode acabar levando a óbito de forma mais exagerada, né? Você que vai acabar indo a óbito nisso tudo, né? Então é complicado, tá? Então é por isso que quando a gente já tá com 40 de febre, a gente já toma remédio para baixar, para não ter nenhum problema, tá? Alterações no pH, né? Ácido básico vai também desnaturar as proteínas, porque as proteínas vão ter um pH ótimo, como a gente fala. E alguns processos químicos, como ação de solventes, detergentes e etc., também vão desnaturar as proteínas, tá bom? Então, pessoal, olha só. As enzimas também é outro exemplo de proteínas. Então, todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas, tá bom? Todas as proteínas são enzimas. Ou todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas. Lembrem-se disso. Então, ó. Uma reação química, pessoal, é o fenômeno pelo qual a matéria se transforma em novas substâncias, tá? E essa reação química pode ser catalisada. Então, a catálise é o aumento da velocidade de uma reação provocada por uma substância. Então, quem é que vai ajudar a aumentar a velocidade dessa reação? Vão ser as enzimas, tá bom? Aqui tem um exemplo das enzimas. Olha só que interessante, pessoal. Tem determinadas reações químicas no nosso corpo que levariam décadas para acontecer. Então a vida ia ser impossível.
Graças a essas enzimas aqui, elas aceleram muito, tá? Pô, vai lá, Will. Boa aula pra você, cara. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo, brother. Vai lá fazer o dever que tu esqueceu, brother. Beleza. Abraço, brother. Então, já tá terminando aqui, tá, pessoal? Que a gente conversou muito, fiquei emocionado, bot fazendo geral, banindo geral do chat aí, tá complicando, mas vou terminar daqui a pouquinho, pessoal, prometo, tá? Então, olha só, as enzimas vão aumentar a velocidade dessa reação. Então, olha só. Fora que você vai o nosso organismo vai gastar menos energia para fazer essa reação química. Então, olha só, essa parte aqui de cima, olha só o quanto de energia que está sendo usada para fazer a determinada reação. Isso sem a enzima. E aqui, ó, com a enzima aqui embaixo, em azul, né? Um azulzinho ali embaixo, né? Gente, eu sou daltônico, tá? Me perdoem se eu errar uma cor, beleza? Então, cara, aqui não vai ter questãozinha no final, não. Porque, como eu falei, toda a última terça-feira do mês vai ter o speedrun de questões. Então, eu tô guardando todas as questões pro final. Então, estudem pra última terça-feira desse mês, que vai ser dia 31, tá? Pra gente pegar e fazer várias e várias questões, quantas puder. Ah, e do Discord que eu botei aí, acho que eu vou botar as questões todas lá no Discord, aí vocês vão acompanhando, marcando, vendo, anotando, caso alguém tenha errado, tá bom? E olha só, esse daqui é uma enzima. E olha só como é que ela funciona. Os reagentes aos quais uma enzima se liga durante uma reação por ela catalisada são chamados de substratos, tá? Então, olha só. Essa aqui é a enzima e esse daqui são os substratos. Então, esses substratos vão se ligar. Cada enzima vai ter o seu sítio ativo, como está escrito aqui, ó, específico para cada substrato. Então, a gente chama que é uma especificidade, vamos dizer assim, chave e fechadura, porque não é toda chave que vai abrir uma fechadura. Então, não é todo substrato que vai conseguir se ligar a uma enzima. Então, só o seu substrato tem a sua enzima própria. A sua enzima própria tem o seu substrato. Então, eles vão se ligar no sítio ativo, vai acontecer as reações aqui. A enzima vai sair, vai ser reutilizada futuramente, tá bom? Vai ser regenerada e depois vai sair 2 produtos aqui. Beleza? Que depois dessa reação química, né? Substrato, enzima, agora a gente vai ter complexo enzima-substrato e agora a gente vai ter produto, enzima sendo reutilizada, tá bom? E uma coisa interessante, pessoal, que vocês têm que saber sobre as enzimas é que existe uma coisa chamada inibição enzimática, que essa enzima ela pode ser inibida. E essa inibição pode ser reversível, competitiva e não competitiva, ou seja, eu inibi, mas só que eu tiro o inibidor, a enzima volta a funcionar, ou irreversível, que significa eu inibi essa enzima e agora essa enzima nunca mais vai funcionar, é irreversível. Então, ó, um exemplo aqui para vocês darem uma olhada, olha só. Esse aqui é o normal, complexo substrato enzima, normal, tá? O substrato entrou na enzima, está fazendo sua reação, vai sair o produto enzima. Esse daqui é o inibidor competitivo. Por que é competitivo? Porque ele está competindo com o sítio ativo da enzima. Então, ele é um inibidor competitivo porque está competindo, tá? Então, ó, dá para ver aqui que esse inibidor é diferente do substrato, mas só que aqui, ó, ele está se encaixando direitinho, certinho. Tem o inibidor não competitivo, tá bom? E olha só, aqui está o sítio ativo da enzima, aí vem o inibidor não competitivo, se liga em outro local dessa enzima, o que vai acontecer? Ele vai modificar o sítio ativo dessa enzima. Agora o substrato não vai poder entrar. Ele até tenta, mas só que ele não consegue se encaixar perfeitamente naquele lance de chave e fechadura, como eu falei com vocês. E o não competitivo vai ser exatamente isso. Eles não vão competir, ele vai mudar completamente essa enzima vai ser desativada para sempre. Tá bom? Então, continuando aqui, falta muito, muito, muito pouco, pessoal. Pouquíssimos slides. Olha só. Dependendo da solubilidade, ó, vamos falar agora das substâncias, ou continuar falando das substâncias orgânicas, agora são as vitaminas. Olha só, dependendo da solubilidade em água ou em lipídios, as vitaminas são classificadas em 2 grupos, tá? As vitaminas podem ser hidrossolúveis, que são vitaminas que são solúveis em água, como o ácido ascórbico, vitamina C, e as vitaminas do complexo B, tá?
E elas podem também ser lipossolúveis, solúveis em lipídios, como as vitaminas A, D, E e K. Aqui um exemplo para vocês, pessoal, só vendo um pouquinho das vitaminas. Ó, peguei aqui do livro Ser Protagonista, na página 37, essa tabelinha aqui. Bem tranquilo, quem quiser tirar um print desse quadrinho aqui para você ter guardado aí para depois, fica à vontade, tá? Para tirar esse print, vai ser bom para vocês. E olha só que interessante, ó. Tem tudo aqui, qual é a vitamina, qual é a função dela, quais são as fontes naturais e quais são as doenças da avitaminose, né? Por exemplo, se eu tenho pouca, nenhuma vitamina A, então eu posso ter cegueira noturna, tá? Pouca vitamina B, beriberi, tá? Pouca vitamina C, escorbuto, tá? Todas essas doenças que pode acabar acontecendo, tá? Então, cara, para vestibular é bom vocês saberem, né? Pode cair alguma coisa, tal. Mas assim, é chato pra caraca mesmo. E biologia é coisa demais mesmo, né, cara? Biologia é coisa demais pra decorar. Mas vendo todo dia, revisando todo dia, vai estar de boa. Tá? Então, lembrando da vitamina D, da vitamina C, ainda mais que a gente está numa pandemia, vai ser importante saberem a função de cada uma delas, tá bom, pessoal? Da vitamina C, da vitamina D, acho que vai ser importante vocês saberem. Se forem chutar alguma vitamina para decorar, para levar para o vestibular, é bom. Tem outras matérias, né, cara? Então, seria C e D aí para vocês lembrarem, ainda mais que a gente está numa pandemia. Tem que ficar de boa, né? Então essas são as vitaminas. E o nosso último assunto, olha, vamos ver aqui. Olha só, são os ácidos nucleicos. Tá, pessoal? Então, olha só, os ácidos nucleicos são polímeros de unidade chamada nucleotídeos, tá? Então, olha só, são responsáveis pelo armazenamento, os ácidos nucleicos, armazenamento, transmissão e expressão das informações para a formação e o funcionamento de um organismo. Ela vai armazenar, transmitir e expressar as informações desse organismo. Então, eles formam, portanto, o material genético, os ácidos nucleicos, tá? Presentes em todos os seres vivos. Todos os seres vivos vão ter material genético. As duas moléculas que compõem os ácidos nucleicos são DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? E o RNA, ácido ribonucleico, tá bom, pessoal? Então, o que vai diferenciar um DNA do RNA vai ser só o tipo de pentose. Como a gente está falando lá no início, tá? Sobre pentose, exose, eu dei o exemplo lá da pentose, né? Que era os ácidos DNA e RNA. Tá bom? Então, o que vai diferenciar o RNA do DNA é isso, que no DNA vai ser uma desoxirribose, a pentose, e no RNA vai ser uma simples ribose, como pentose, tá bom? E também o que vai mudar vai ser os tipos de bases nitrogenadas, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ah, boa. Então, deixa eu pegar aqui, ó. São as bases nitrogenadas. Então, olha só. Vão existir, pessoal, dois tipos de bases nitrogenadas, as pirimidinas e as purinas. Tá bom, pessoal? Então, as pirimidinas, a única diferença aqui é que elas vão ter um anel com... Gente, desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água. Falando demais. Desculpa aí, pessoal. Mas olha só, a única coisa da pirimidina vai ter um anel com 6 átomos, tá? Carbono e nitrogênio, tá bom? E quem vão ser esses carinhas? Vão ser a citosina, a timina e a uracila, tá? Timina só tem no DNA e a uracila só tem no RNA. Quando a gente for falar mais especificamente sobre RNA e DNA, a gente vai ver isso daqui tudo, tá? E a gente vai ter as purinas, tá? Quem são as purinas? Quer dizer que o anel delas de 6 átomos vão estar... Pô, cara, eu não sei nem o que falar, então desculpa em dobro. Então, olha só, pessoal. São as purinas, tá? Então, olha só. Vamos ter as purinas. O que vai ter? Vai ter o seu anel com 6 átomos, tá bom? Só que vai ter o anel ligado de 5. Há um anel ligado de 5, tá? Isso, exatamente.
Eu acabei de beber, cara. Mas eu vou beber de novo, né? Água nunca é demais. Então, pessoal, isso daqui vai ser a principal diferença, tá? Das pirimidinas, então, como agora foi quem que foi o, né, foi o Asmov aí que falou que tem que decorar muita coisa, né? Então, sim, isso aqui você vai ter que também decorar, né? Pirimidina, citosina, timina, que só tá no DNA, uracila, que só tá no RNA, e as purinas, que vão ser a adenina e a guanina. Tá bom, pessoal? E olha só, se eu não me engano, esse deve ser o último slide. Então, só para vocês verem aqui, só um DNA, como é que eles se ligam, tá bom? Ó, olha só, a ligação entre A e T, G e C, tá bom? É uma fita dupla, tá? Ligado com pontes de hidrogênio também. Beleza, pessoal? 7 litros e acordou no hospital, cara. Tá bom, pessoal? Então, olha só, vai ser ligado pontes de hidrogênio, tá? Então, isso aqui vai ser uma molécula de DNA. O RNA vai ser uma fita simples, o ADNA vai ser uma fita dupla, beleza? Então, ligações de hidrogênio novamente, aqui tá o DNA, e se eu não me engano, é isso, pessoal, é isso. Espera aí, deixa eu mudar aqui a tela para falar com vocês. É isso, pessoal, aqui, ó, as referências de onde é que eu tirei todas essas informações, não foi da minha cabeça, não foi Time News Roman número 12, Arial número 16. Aí tá aqui, ó, pessoal, as referências de onde eu tirei. Eu quero agradecê-los. Muito obrigado. Para quem chegou aí agora e ainda não sabe, pessoal, meu apelido é Fives, tá? Procura aí no CS, no Valorant é Fives. Se bem que deve ter 1 bilhão de Fives também, né? No CS, no Valorant. É muito bom, cara, é muito bom. Aí, a Mabs também é brabo demais. Sim. Bora, vamos sim, ô Floflão. Fica de boa. Quando a gente terminar aqui, eu só quero agradecer, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que tá aí, que me acompanhou, tá? Tirar dúvida. Deixa eu ver se tem mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, ó. Quem não tá no canal do Discord, quiser entrar aí, entra lá no canal do Discord, tá? O Campbell é muito bom, brother. Sim, o Amabis é só o mais antigo mesmo que eu tô achando. Cara, o Sonia Lopes eu não tenho não, eu também gosto pra caraca dela. Ela é boa demais, os livros dela. Muito bom mesmo. Tá? Então, meus queridos alunos, muito obrigado por estarem aqui comigo. Quarta-feira, 1h30, eu tô de volta. Aí a gente vai continuar falando sobre biologia. As aulas têm normalmente um período de 1 hora. As aulas têm duração de 1 hora. Quando ela passa de 1 hora, é porque a gente tá assim conversando, eu tô tirando dúvida. Tá ligado? Então, me desculpem caso a aula ficou muito grande para vocês. Eu não sei se o pessoal ficou entediado ou não. Me perdoem, tá bom, pessoal? Eu tô tentando manter 1 hora aqui para não entediá-los e também não tomar o tempo de vocês, tá? É um projeto novo, tô aqui para ajudar vocês. Valeu, cara, muito obrigado mesmo por todo mundo que tá aí de coração, cara. Vocês me ajudaram demais, tá? E, brother, o que eu posso dizer? Tô aqui para ajudar vocês. Tô lá no Discord também, a gente conversa tudo. É muito longo. E olha que eu falei só de forma superficial. Eu tô deixando pro professor de química de vocês aprofundarem nas coisas, né? Calvo nada, ó. Nenhuma entrada. Você é louco, ó. Não fala assim de mim, não. Tá maluco. Nenhuma entrada, ó. Tá? Nenhuma. Pulou, tá? O meu avô não é careca, não. A genética é dele, tá? Eu não vou ficar careca, não. Não fala isso, não. Então, pessoal, muito obrigado por estar geral aí. É calvo, cara? Que isso, aí complica, né? Caraca, mas aí, pessoal, valeu mesmo. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Tô aqui por vocês, pra vocês. Vamos junto. Falta pouco pro Enem, falta pouco pros vestibulares. Mais uma vez, última terça-feira mesmo vai ter speedrun de questões. Estejam aqui, tá bom, pessoal? Vai ser muito legal e eu vou botar todas as questões que eu vou falar com vocês no final
do mês, lá no canal do Discord, que tem uma aba ali de materiais, tá? Então a gente vê lá. Pessoal, muito obrigado, uma excelente noite para vocês, um excelente final de noite, um excelente final de semana para vocês. Descansem, estudem, divirtam-se, juízo. Tá bom, pessoal? Então, um muito obrigado de coração, valeu mesmo e até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.